Fala pessoal de Touro, tudo bem? Meu nome é Marjorie, eu vou fazer uma leitura pra vocês, uma leitura temporal e intuitiva, tá? Então eu pego somente aquilo que ressoar com você, tá bom? Pessoal, gratidão, viu, por vocês estão interagindo bastante, teve bastante visualização aí o signo de Touro, então gratidão mesmo, tá? De coração. Pessoal, antes de abrir a leitura aqui de vocês, né, eu tava sentindo alguma energia, e como que eu vou explicar essa energia, que é um pouco complexa, mas vamos lá. Quando você às vezes até um processo inconsciente isso, eu tô tentando colocar em palavras essa energia. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela foi rejeitada, a vida inteira ela foi rejeitada, ela foi humilhada, né? Ela foi, de algum modo, denegrida, o ego dela, o ego feriu. E aí a vida da pessoa é fazer coisas para que ela se sinta amada. E essa de fazer coisas que ela se sinta amada, ela entra num senso de querer pertencer. Então, o que ela pega o poder que ela tem na vida dela e entrega pro mundo. Então, o mundo fala assim, ó, para você ser amado, você tem que ser rico. Para você ser amado, você tem que ter sucesso nisso. Não ser rico, mas assim, ter sucesso nisso. Você tem que ser o melhor nisso, tá? Para você ser amado, para você ser visto, tá? E aí a vida da pessoa é essa, né? É empregar energia para ela ser o melhor, para ela ser o melhor naquilo, para ela poder ser vista, para ela se sentir amada, para então finalmente ela se sentir amada. E ela fica vivendo num processo de escassez, como se ela já não fosse amada, entende? Como se ela não fosse amada pela espiritualidade. E quando você entra nessa vibe de você se sentir amado pela espiritualidade, você tira o poder do mundo da sua vida, né, pro mundo e coloca o poder nas suas mãos. Entende? Porque aí você não se molda mais. Porque isso acontece muito, isso eu tava percebendo ontem, isso, assim, é muito comum, né? Muito comum isso. As pessoas se tornam aquilo que a sociedade espera delas. Entende? Principalmente a pessoa que ela sofreu muito trauma na infância, ela não teve o amor genuíno dos pais ali, então ela vai se enquadrar, né? Montar um personagem para se enquadrar, para poder ter os holofortes para ela quer ser vista, e a mente entende ser amado com ser visto, então ela vai fazer coisas para ser vistas, e aí ela se perde um pouco da verdade dela, sem contar que ela fica ali na mão, né, da sociedade, né? Ó, você tem que ser, se você fazer isso, você não vai ser amado. Então é melhor você fazer aquilo. E a sociedade vai moldando a pessoa. E aí a pessoa perde a possibilidade, né, de ser quem ela quiser, tá? Na hora que ela bem entender, tá? Então, assim, tô compartilhando isso com vocês, não sei se alguém precisa ouvir, mas isso é muito comum. Isso, o mundo, ele é dessa forma, e a gente tem que tomar cuidado para não ficar nesse aprisionamento, porque também a gente entra numa questão de pressão, tá? De pressão para se tornar rápido alguma coisa, e aí entra num processo de ansiedade sem necessidade, onde você já é amado só por você existir, né? Você é amado pela sua espiritualidade, tá? Então, é bacana você avaliar na sua vida se você tá fazendo alguma coisa na sua vida somente pelo senso de se sentir amado, tá? Lógico que nós precisamos, sim, se sentir amado, tá? Mas tem que saber levar essa energia, porque senão você acaba, por uma escassez emocional, né, perdendo o controle da sua vida, tá? Vamos ver aqui. Colocando o controle na mão do externo, né? O Sol. A Roda da Fortuna. Eu vejo vocês tendo acesso a clareza, pode ser sobre isso, né? Eu vejo você tendo uma clareza aqui de quem você é. E aí você vai fazer uma mudanças, ou então fazer mudanças, ou então você vai ver que você tava num looping, né? Num ciclo vicioso aqui também. Eu vejo você se reconhecendo aqui também. Eu vejo uma autoestima elevada, eu vejo elevado assim, uma autoestima em dia, eu vejo um amor próprio aqui, eu vejo você se reconhecendo, tá? E saindo um pouco da necessidade, talvez, de reconhecimento externo, porque aqui você vai entrar numa fase onde você vai se reconhecer, entende? Aí você vai tomar o controle da sua vida e você vai direcionar a sua vida pro caminho que você acredita ser o melhor. Ó, o eremita me fala de autoconhecimento, tá? E o eremita é um cara que ele fica um pouco sozinho, né?
Ele é um cara que ele fica um pouco sozinho para realmente pensar, refletir, né, sobre as coisas que está fazendo, sobre os propósitos, se tem propósito nas coisas que ele faz, tá? Qual que é o sentido, né? Talvez até qual que é o sentido da vida, entrar numa base assim mais filosófica. E é muito bacana porque o eremita, ele aprende muito por percepções e por experiência, tá? Então ele não é um cara que, por exemplo, ele vai ler um livro e ele vai começar a praticar aquilo que que ele leu no livro porque o livro é o mais vendido, best-seller, né? Não, ele vai tirar percepções por experiências que ele vive. E aí sim, ele constrói uma identidade para ele constrói um eu saudável. Por quê? Porque é o eu que ele nasceu para ser, talvez, porque é de acordo com as experiências que ele viveu. E o eremita também, ele extrai o melhor de cada experiência. Então ele pega, por exemplo, uma experiência negativa, ele consegue extrair ali os aprendizados, a sabedoria. E aí acaba entrando no arquétipo, que a gente fala que é o arquétipo de cura, né? Porque o entendimento é a própria cura. Quando você entende o porquê que aconteceu e que você consegue aprender com aquela situação, além de você enriquecer culturalmente, além de enriquecer em sabedoria, né? Você cresce, né? E você está mais desperto para aquela situação. Entende? Então você pode até vivenciar novas experiências similares, só que você vai estar desperto, você vai conseguir enxergar a verdade. Você não vai ser mais uma marionete, né? Porque você tem conhecimento. Então aqui eu vejo vocês refletindo aí sobre as experiências, tentando aprender com as experiências que vocês viveram, tá? Para que vocês possam seguir. Aqui parece que vocês vão entrar aqui no momento de pausa também, tá? Para fazer essa análise, para fazer esse autoconhecimento. E o eremita, ele encerra ciclos também, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente entra num looping, né, que tá todo mundo vivendo, né, e ele precisa parar para analisar se aquilo que ele tá vivendo, que ele tá indo com a massa, tem a ver com a identidade dele, tá? E aí, se não tiver a ver, ele encerra aquilo e ele entra no novo ciclo, porque o eremita é o número 9, né? Ele fala do fim de ciclo, ele fala de início, de fim e início, tá? Então eu vejo você encerrando alguns fins aqui, porque você vai conseguir ver a verdade dessa situação para iniciar uma situação com muito mais sabedoria, vamos dizer assim, tá? Com muito mais controle sobre a sua vida. Ó, o julgamento. Vamos despertar aqui que vai ter, ó, o diabo, a casa de Deus, os enamorados, o enforcado, a imperatriz, o sumo sacerdote, a justiça. Aqui eu não sei se vocês se envolviam com pessoas que de alguma forma alienavam você. Tá? Porque os enamorados com o diabo, ele fala de amor condicionado. Ah, pra mim te amar, igual eu comecei o vídeo falando, né? Pra mim te amar, você tem que se tornar isso, senão você vai estar fora aqui do meu mundo, né? E eu vejo você saindo aqui dessa situação, você tendo uma nova visão sobre isso e você saindo dessa situação, tá? Ou pelo menos estando desperto, certo? Desperto pra viver essas situações. Tá? Você não precisa nem excluir isso da sua vida, mas você vai estar desperto. Você, opa, peraí, que aqui pode ser que essa situação me aliena, essa situação me condiciona. Então eu vou entrar com mais o quê? Eu vou entrar com prudência, eu não vou entrar se jogando de cabeça nisso, tá? Porque aqui a carta do diabo, ó, tá vendo que aqui tem os submissos dele, vamos dizer assim, né? Do diabo, e tá vendo que 2 diabinhos, ó, a tendência é que eles se tornem aquilo que ele deseja, que esse cara que deseja, tá? Então essas pessoas aqui não vai se tornar a essência delas, não vai se tornar aquilo que elas desejam ser, elas ou nasceram para ser até mesmo, vai se tornar aquilo que o mundo, vamos dizer aqui, tá ditando para elas se tornarem, tá? E aqui a gente tem a casa de Deus, a torre de baixo. Então assim, e isso aqui é muito fantasiado, isso aqui é muito, não é uma coisa que é nítida, tá? Não é uma coisa que é nítida. Isso aqui te atrai, é como se fosse uma isca, né? Aquilo que você quer, coloca uma isca ali naquilo que você quer e aí você é pescado, vamos dizer assim, por essa isca. Então, por isso que você tem, aqui eu vejo você conhecendo essas iscas, né? Que cada um tá vivendo uma situação, cada um tá vivendo uma dinâmica. Então, você vai conhecer essas iscas aí que você tem, tá? E aonde elas vão te levar. Isso que é a carta do eremita, que o eremita também é um cara sábio, né? Você adquirindo essa sabedoria para você lidar com essa energia aqui do diabo, tá? Vamos ver aqui com o tarô.
E o que eles estão me falando aqui também? Toma cuidado, porque, por exemplo, como que eu vou expor essa situação? Na questão de gatilho de escassez, né? De gatilho de escassez. Por exemplo, você tá precisando de alguma coisa na sua vida e você acha que só tem uma opção. E aí, é isso que tem pra hoje. Aí você vai, eu não tinha escolha. Então, eles estão falando assim que você sempre tem escolha, tá? Você sempre vai ter escolha. Aquilo que vai vir pra sua vida é aquilo que você escolher. Então, assim, você não vai escolher perante as suas condições, tá? Você vai trocar aqui. Você não vai escolher, por exemplo, eu tô passando uma situação escassa financeira. E aí só tem aquele emprego pra mim. E aquele emprego eu sei que não é um lugar legal. Só que é a única opção que eu tenho. Então, infelizmente, eu vou ter que ir naquilo. Eles estão falando pra você fazer o contrário. Ao invés de você escolher pelas opções, você levar em consideração aquilo que você é. Entende? Então, assim, só tem aquela opção, mas eu quero aquela opção? Não, eu não quero. Então, beleza. Então, eu vou intencionar uma opção do jeito que eu quero. Porque aí vai aparecer pra você. O universo, ele vai trazer pra você não ficar preso em condições. Porque aí você também você vira escravo das condições, né? Então, isso daí pode ser diversas necessidades que nós passamos, né, como ser humano. Seja escassa, seja de relacionamento, sempre chega alguma situação onde você só tem uma opção. E aí você tem que ser esperto, você tem que usar a sabedoria do eremita. Você não pode escolher porque só tem aquela opção. É isso que tem pra hoje. Você tem que montar uma estratégia na sua mente, construir a opção que é mais coerente para você, que o universo ele vai apresentar essa opção pra você, ele vai trazer pra você. Esse é o poder que você tem como ser humano, tá? Cavaleiro de Espadas. O Julgamento. 4 de Espadas. O Julgamento. 5 de Paus. Rei de Paus. Cavaleiro de Espadas. 3 de Copas. O 6 de bastos, debaixo do 5 de bastos aqui. O que eu vejo aqui, pessoal? Aqui eu vejo vocês saindo de uma impulsividade, tá? Eu vejo você saindo de uma impulsividade porque talvez você agia por impulsividade, de fato, né? Sem ter essa consciência de você montar estratégias, né? Pra vir aquilo que você gosta, sem parar pra refletir, né? Aqui eu vejo você saindo dessa impulsividade, porque aqui eu vejo que talvez vocês agiam por impulsividade, e aí vocês entravam na situação que vocês achavam que era a única situação que existia na sua vida, que estava disponível para você, somente porque as outras opções não estavam visíveis, tá? E aí você entrava e a situação te traía no sentido de não ser aquilo que você colocou a expectativa. Você tinha uma expectativa, você entrava na situação e a situação te traía porque ela não correspondia à sua expectativa. Então eu vejo você saindo aqui dessa situação. E por que você vai sair? Porque aqui parece que você vai ter um despertar para as coisas que realmente trazem uma felicidade duradoura, tá? Não uma felicidade envolvendo prazer, tá? Porque existe o prazer, existe a felicidade, tá? O prazer, ele é mais fácil de conseguir e mais fácil de encontrar também, né? Porque um chocolate que a gente deita ali e come um chocolate, ele vai te dar prazer naquilo, mas é um prazer momentâneo. Depois a gente não consegue manter uma felicidade duradoura, estática nisso, né? E quando a gente faz escolhas também, somente visando o prazer, seja um relacionamento ou seja um trabalho, a gente não vai permanecer com aquilo a longo prazo, porque o prazer, ele é rápido, né? É líquido. Então eu vejo vocês acordando para essas situações, né? Para que eu vejo vocês querendo algo que vai te trazer realmente felicidade duradoura, não só prazer. Pode ter até prazer nesse caminho, tá? Só que vocês querem algo que é mais
sólido, né? Que traz alguma coisa mais duradoura. E eu vejo vocês acordando para isso, porque aqui a gente tem o julgamento com 9 de copas. E aqui esse 9 de copas é muito baseado no prazer. Ó, a mulher comendo aqui, vindo as crianças, né? E a representação da criança, a criança, ela quer o prazer, né? Ela quer se sentir bem, ela quer o prazer, tá? Somente, né? E aí, conforme vai amadurecendo, isso vai mudando de conotação. Então eu vejo aqui vocês despertando assim para que o que é felicidade e o que é prazer, tá? Para vocês refletirem sobre isso, aqui eles estão pedindo. E esse 5 de baixo aqui, com esse 6 de baixo, eu vejo vocês superando aqui um conflito interno, tá? Talvez aqui um conflito até mesmo que tá debaixo do eremita, até mesmo de autoconhecimento, conhecendo aqui as personalidades de vocês e conseguindo integrar todas as personalidades. Porque assim, às vezes a gente tem personalidade que quer prazer, às vezes a gente quer outra que quer uma estabilidade, né? A gente tem outra personalidade que quer um sossego, que quer uma paz, tem outra que gosta mais do capitalismo. E a gente precisa saber integrar essas personalidades sem excluir nenhuma e sem fazer com que elas fiquem assim, ó, dentro de você, nesse conflito de interesse. Então eu vejo você superando esse conflito de interesse aqui também, tá? Aqui também, se você tava tenso, né, por conta de algum tipo de reconhecimento, tá? Eu vejo esse reconhecimento chegando, tá? E essa solução, tá, para esse conflito chegando para você também. Ó, a força, o diabo. Aqui parece que vocês estavam entrando em relacionamentos, em amizades, né? Ou até mesmo sociedade de trabalho, realmente que estava alienando, ó. Tá vendo, ó? A força, o diabo, a sacerdotisa e 8 de espadas. Só que eu não sei se isso estava nítido pra você. Essa situação era nítida. Eu vou te alienar. Não era muito nítida, né? Porque aqui a mulher não tava enxergando, tá? E agora vai ficar nítida porque você vai ter conhecimento dessa situação, ter conhecimento de causa, tá? Então aqui é importante que antes de você entrar numa situação, você tenha conhecimento dessa situação que você tá entrando, tá? E se quiser, lógico que ninguém é obrigado a nada, né? Faça aquela regrinha que eu falei, das opções. Se você só tem uma opção de você abrir esse leque mentalmente, tá? Que eles passaram aqui. E aí eu vejo você deixando essa situação aqui, ó, de estar na mão, né? Opa, peraí. De estar na mão de estar na mão da condição, tá? Igual, em vez de você mandar na condição, a condição que vai mandar em você. Isso aqui vai mudar, tá? É isso, pessoal. Não sei se vocês vão entender, que é uma leitura um pouquinho complexa aqui. E aqui envolve escolhas mesmo, porque a gente tem uns namorados aqui e o 9 de espadas provavelmente são em conflito com a escolha que vocês têm que fazer, tá? E eu vejo esse conflito sendo encerrado. Pode ser que vocês recebam até 8 de paus, com mais de paus. Pode ser que você receba um alerta aí da sua espiritualidade, um insight. Sabe quando a gente tá num conflito interno, você não sabe o que fazer? Aí o que você vai fazer? Você dorme, você vai fazer coisas que te dá prazer, que você consiga relaxar. Na hora que você volta pra situação, você já tá com a resposta pronta, tá? Então é importante aqui você também não ficar no meio desse conflito. Saia do conflito, vai fazer alguma outra coisa, né? Aliviar um pouco a mente, pra que essa solução ela venha até você, tá bom? É isso que eu vejo pra touro. Beijão e até mais.